José do Egito, uma história de perdão e propósito. Hoje vamos conhecer uma das histórias mais belas e emocionantes da Bíblia. A história de José do Egito, uma história que fala de sonhos, inveja, sofrimento, perseverança, fidelidade a Deus, e de um final cheio de perdão e restauração. A história de José nos ensina que nenhum sofrimento é em vão e que Deus transforma tudo para um propósito maior. Prepare o coração e mergulhe comigo nesta jornada, a infância e juventude de José. José era filho de Jacó e Raquel, o penúltimo de 12 irmãos, mas o primeiro filho da mulher que Jacó mais amava. Por isso, José sempre foi o preferido do pai. Jacó lhe deu uma túnica colorida, um símbolo de honra, o que gerou muita inveja nos irmãos. Além disso, José tinha sonhos revelados por Deus. Ele sonhou que um feixe de trigo, representando ele, ficava em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. Depois sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. Esses sonhos eram sinais do que Deus faria no futuro. Mas os irmãos não entenderam. Eles ficaram ainda mais irritados, com ódio de José, traído pelos irmãos. Um dia, enquanto José ia ao encontro deles no campo, os irmãos decidiram fazer algo terrível. Jogaram José dentro de uma cisterna e depois o venderam como escravo a mercadores que iam para o Egito. Eles mancharam a túnica de José com sangue de cabra e levaram ao pai, dizendo que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Jacó chorou por muitos dias, acreditando que seu filho amado estava morto. E José foi levado acorrentado, sozinho, para uma terra estranha. José na casa de Potifar no Egito. José foi vendido a Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo, ele não se rebelou. José foi fiel, trabalhador, honesto, e Deus estava com ele. Tudo o que José fazia prosperava. Ele ganhou a confiança de Potifar e se tornou administrador de toda a sua casa. Mas veio a tentação. A esposa de Potifar tentou seduzir José, e ele fugiu do pecado, mesmo sabendo que pagaria um preço. Ela o acusou injustamente e José foi lançado na prisão. José na prisão, mesmo preso injustamente. José continuou confiando em Deus. Lá, ele encontrou o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos tiveram sonhos, e José, com sabedoria dada por Deus, interpretou os sonhos corretamente. Depois de 2 anos, o próprio faraó teve sonhos misteriosos: 7 vacas gordas e 7 magras, 7 espigas cheias e 7 secas. José foi chamado para interpretar e revelou que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Impressionado, o faraó colocou como governador de todo o Egito, de escravo a governante. Deus exaltou José, os anos de fome e o reencontro com os irmãos. Quando a fome chegou, os irmãos de José vieram do deserto comprar comida no Egito. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. José poderia ter se vingado, mas com o coração cheio de Deus, ele os testou, viu que estavam arrependidos e então chorou diante deles. Ele disse: "Eu sou José, o irmão que vocês venderam. Não tenham medo. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, para salvar muitas vidas." José perdoou seus irmãos, abraçou sua família e trouxe todos para viver no Egito. Lições para nós. A história de José nos ensina grandes verdades. Deus tem um propósito em tudo, mesmo na dor. Sonhos que vêm de Deus podem demorar, mas se cumprem. Não devemos pagar o mal com o mal, mas perdoar. A fidelidade a Deus, mesmo nas provações, nos leva a lugares de honra. O que o inimigo tenta para o mal, Deus transforma em bênção. A história de José é uma inspiração para todos nós. Se você está passando por injustiça, por abandono, por lutas, lembre-se, Deus está escrevendo sua história. Ele é fiel para transformar sua dor em vitória. Confie nos sonhos que Ele colocou no seu coração. E quando chegar sua hora, não se esqueça de perdoar e de ser um instrumento para abençoar outros. Deus transforma a escravidão em governo, lágrimas em alegria, dor em propósito. Confie nele.